pessoal, sabadão de bola rolando é aqui no Bola na Área. E se a bola tá na área, quem bate bolão são os nossos craques, nossos convidados da comunicação esportiva. Ex-jogador, ex-técnico e sempre parceiro do Troféu Tele Santana, nosso conselheiro notável Humberto Ramos. Por onde andava você, Humberto? Estou em Belo Horizonte, cuidando dos meus negócios e acompanhando o futebol, como sempre, né? Isso aí, não dá para desligar, né? Não dá para desligar, a gente acompanha, tá no sangue. Quantos anos, né, dentro do futebol? Quase 40 anos dentro do futebol, não tem como sair fora disso de maneira nenhuma. Valeu, obrigado por ter aceito o convite do nosso Bola na Área. E aqui o grande amigo Daniel Seabra. Tá bom? Como é que estão as coisas lá pro lado do nosso Super Esportes? Vamos lá, firme e forte. Tô voltando de férias segunda-feira. Mas os meninos estão lá. de novo, Daniel? Você tem que tirar de vez em quando, né, Léo? Mas os meninos estão lá, firme e forte, trabalhando. A moçada que manda bem superesportes.com.br é o seguinte, E né? o que pega muito nesse momento agora é o mercado da bola, né? Porque quem sai, quem vem, quem renova, quem não renova, quem fica, quem contrata, isso aí tudo no Super Esportes, muito bem atualizado. Então eu posso pedir a galera que está curtindo o Bola na Área para mandar Twitter perguntando, porque você sabe quem vai, quem vem, quem fica, quem não vai. Sabe tudo. A gente vai tentando, né, Léo? Vai se esforçando. É isso aí, galera. E por falar em quem vai, quem fica, então você quer ir à grande final do Brasil Ball, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano? Tem time mineiro, tem o Cruzeiro na parada. É amanhã, 17 horas, no Independência. Eu tô com vários ingressos aqui, meu amigo. Ontem a gente já sorteou no Alterosa Esporte e hoje você pode ganhar aqui no Bola na Área. Dá uma tuitada pra cá, fala assim, eu quero ir no Cruzeiro Espectros amanhã, no Independência, 17 horas. Aí a gente disponibiliza o ingresso pra você. Tá? Twitter do Bola na Área, @Bola na Área, ou então pode ser o meu também, pode ser o Leopoldo, @é. O que você mandar tá valendo, tá? Quer ver essa grande final do Cruzeiro no futebol americano, então escreve pra nós. Por falar em grande festa, Game of Dreams, hein, Humberto? Reunindo amigos do Ronaldinho, amigos do Penta, comemorando o Pentacampeonato Mundial da Seleção Brasileira e também, né, de quebra os cruzeirenses comemorando o Penta da Copa do Brasil. Tem Penta para todo lado, né? Então, nas imagens do Bruno Nery, a gente vai ver agora os melhores momentos dessa festa que aconteceu ontem no Mineirão e foi um jogo solidário, né? Importante também a presença do público que levou alimentos não perecíveis aí, uma parceria com os Servas. O Ronaldinho Gaúcho já parou, né? O jogo ficou, oficialmente ainda não, né? Ainda não. O jogo ficou muito prejudicado por causa da chuva que vem caindo direto e o gramado virou meio que futebol de areia, né? Porque o pessoal tava levantando a bola para tocar, né? É verdade. Luanzinho, pelo lado ali dos amigos do Ronaldinho. Olha o Somália aqui. Somália, golaço. Somália ainda está em atividade? Tava jogando pela Série C por aí, viu? Mas não sei se ele já oficialmente encerrou, não. Esse tipo de cruzamento ali faz lembrar alguma coisa de 71, Humberto? Um cruzamento, um certo cruzamento, que alguém botou uma cabeçada e conquistou o título brasileiro, lembra? Humberto Ramos para Dadá Maravilha. E aí quem tava levando muito a sério era o Rafael, ó, goleiro do Cruzeiro. Rafael pegando muito pelo time do Penta, né? Exatamente. Rafael... mas isso aí é brincadeira até antes de entrar em campo. Né? Na hora que entra ali, ninguém quer perder, cara. Olha o tanto de água. Ao Rivaldo. A gente fica impressionado com a categoria, com a forma física de alguns jogadores, né? Rivaldo, grande craque do Penta, né? Somara que ainda... E a gente fica impressionado também, por outro lado, né, Léo? Com alguns outros também que meio que largaram pra lá, né? Largaram pra lá. Foi pênalti aí, gente. O pessoal do Penta reclamando muito. Não, você achou que Rafael foi? Moura se jogou ali. Nada, né? Mas aí tinha que ter um pênalti pro Ronaldinho cobrar, né? E teve uma conversa muito estranha antes desse pênalti. O Rafael falou uma coisa, o Ronaldinho deu uma piscadinha e tal. Provavelmente, vou pra lá, você bate pra cá, tá tudo certo. Isso é brincadeira. É festa, né? Opa! Isso nos faz lembrar, tá aqui o Ricardinho de cabeça branca, aqui, Ricardinho que atua também no Atlético. Isso nos faz lembrar, obviamente, da seleção brasileira que conquistou esse Penta, né, Humberto? E depois só tivemos decepções, né? Seleções terríveis nas Copas de 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul. E principalmente a última, né? Exato, e sem falar na última em casa, né? Mas aí, revendo esses campeões, né, esses pentacampeões, a gente pode dizer que esse ano está diferente, para ano que vem na Rússia está diferente, Humberto? Eu penso que a questão de esse tempo todo se ganhar título e esse vexame que a seleção passou aqui no país,
Isso eu atribuo ao erro de administração, porque craque no Brasil não falta nunca. Tanto esses aí de Penta como os outros e os de hoje também. O Brasil fabrica craques, um país continental desse aí, que é o país do futebol, surge muitos jogadores. O grande problema para mim é o problema administrativo, entendeu? É verdade. Questão de dirigentes, más escolhas e até de próprio treinador e uma série de coisas. Porque se o Brasil tivesse seriedade e trabalhasse com mais profissionalismo, você formaria 4 seleções, você pegava a 4ª seleção para disputar o Mundial e ganharia o Mundial. Não tenho dúvida disso. A qualidade sobra. E você vê o que tem de jogador fora do país aí, né? Jogador que nunca ninguém ouviu falar aqui. E jogador fora aí explodindo, né? Jogando, arrebentando, e aqui, entendeu? Num vexame desse, você disputar uma Copa em casa. Agora vem uma série de coisas, não só a questão do futebol, questão política, interesses pessoais, uma série de coisas que a gente está vendo aí o que está acontecendo, né, na FIFA, os julgamentos e etc. E tal. Então, esse é o grande problema. Porque jogador o Brasil tem de sobra. Verdade. Saiu agora uma última informação com respeito, inclusive, a esse julgamento do Zé Maria Marinho, que foi presidente da CBF, está lá nos Estados Unidos, né, trancadinho, né, Daniel? E surgiu aí agora... Trancadinho em casa, né? Em casa. Ah, legal. Um apartamento de luxo, está lá na Trump Tower, está na Trump Tower, né? É, né? No apartamento, prédio do Trump. Que beleza, ser preso assim na E aí o cara paga $1 milhão para como é que chama? Para você ficar livre, como é que chama? A fiança. De fiança. $1 milhão. Pô, de onde veio esse dinheiro? Então, aí tem lá a gravação, né, daquela história toda envolvendo o ex-presidente também, Ricardo Teixeira, o Marco Polo Del Nero, que continua na presidência da CBF, envolvendo o J. Ávila, o Kleber Leite e tal. Daniel, o que vai dar isso na sua opinião? Grande questionamento, inclusive, Léo, será que o Marco Polo Del Nero vai à Copa do Mundo? Não Será? tem como. Ele não pode sair, ele não pode comprar um pão ali na padaria saiu do Brasil, então eu acho muito pouco provável, né? Foi o único presidente de confederação que não foi ao sorteio da Copa do Mundo. Que coisa bacana, né? Que legal para o Brasil. Mas não sei o que vai dar isso não, Léo. Em se tratando de Interpol, de Polícia dos Estados Unidos, provavelmente é alguma coisa né? Porque nós não estamos falando de Brasil, não, né? Nós estamos falando de Interpol e tal. Então lá pode ser que dê alguma coisa. Lá não tem tribunal que solta de qualquer jeito, solta qualquer um, não, né? Acho que não, né? Acho que não. Lá a justiça prevalece, isso é mais importante. Pois bem, já está bombando aqui essa nossa promoção da grande final Brasil Ball, o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, que vai acontecer amanhã no Independência, às 5 da tarde, né? Tem um ingresso aqui para você e o Fred Alves já disse aqui, eu quero ingressos do Cruzeiro, então eu vou disponibilizar para você na recepção da TV Alterosa Assis Chateaubriand, Avenida Assis Chateaubriand 499, na Floresta. Fred Alves, primeiro a ganhar, então um par de ingressos para esse jogão de amanhã. Continue ligado, porque nos bastidores desse jogo dos amigos do Ronaldinho, a gente conversou com algumas pessoas que têm, com alguns jogadores, né, que estão em negociação com clubes mineiros. Além disso, vamos falar também da eleição presidencial no Atlético que vai acontecer depois de amanhã. Fique ligado que a gente volta já com Humberto Ramos e Daniel Seabra comentando Bola na Área de hoje. Estamos de volta com Bola na Área com os nossos convidados de hoje, Humberto Ramos, ex-craque do Atlético, Daniel Seabra, do Super Esportes Diários Associados. O negócio é o seguinte, galera, já tem mais um aqui vencedor da nossa promoção. Amanhã tem futebol americano, Cruzeiro contra o time lá da Paraíba, os Spectros. O futebol americano bombando também em BH, e você pode ir. O Helenilton Lopes também quer ir, então o seu está garantido aqui também na portaria da TV Alterosa. Avenida Assis Chateaubriand, 499, bairro Floresta, pertinho do centro de BH. Logo depois de terminar a Bola na Área, os seus ingressos estarão lá. Pois bem, gente. Notícias que bombaram aí durante a semana, a gente vai comentar aqui. A suspensão do Guerreiro, né? As negociações de Atlético, Cruzeiro e América. E agora essa informação ainda não confirmada pelo Atlético de que Robinho não quer renovar.
Na verdade, o contrato dele vai até 31 de dezembro, né? Então, ele tem contrato com o Atlético até o final desse mês. Ou seja, provavelmente não se manifestará nem ele, nem a representante dele, pelo que ela falou, até o final do contrato. Mas é bem provável que o Robinho não segue no Atlético. A gente vê aí as primeiras movimentações do Robinho, quando chegou com aquela pompa toda, né, Humberto? Afinal de contas, jogador internacional, jogador campeão, jogador de seleção brasileira. Mas ele não foi, assim, aquele jogador o tempo inteiro que a galera queria, né? Ou você acha que foi? Na minha opinião, eu penso que ele fez a diferença, cara. Quando ele chegou. Em muitos momentos aí ele foi muito importante em vitórias do Atlético. O que acontece? Acontece que a expectativa de todos em relação ao Robinho, a Fred, ao grande time que o Atlético montou, não foi atingida a expectativa. E, naturalmente, quando ela não é atingida, quem vão ser praticamente assim os culpados, poderia dizer assim. Aí, os que têm mais nome, os que teoricamente ganham mais e que teoricamente também dariam um maior resultado. É o caso de Robinho, Fred, o Elias, etc. e tal. E o Robinho, já no final, para mim, eu não vi o Robinho jogar um jogo mal, cara. Eu sempre vi ele jogar bem. Mas só ele amargou o banco com o Micali. Só que ele ficou no banco, não é culpa dele, é culpa do treinador. É culpa do Micali? Eu, se eu sou treinador, um cara desse, eu vou deixar no banco? Não deixo nunca no banco. O Oswaldo chegou, demorava o Robinho, voltou a fazer gol, então o problema era de treinador. E o problema do Robinho também não é problema de Atlético, que ele quer ficar ou não no Atlético. Tem o Santos, que todo mundo sabe, que ele está voltando para lá, e ele é de lá e se fez lá, ele quer talvez até encerrar a carreira dele lá. Então, o resto que se estão falando aí, da procuradora dele e tal, tudo é especulação, mesmo porque as expectativas dele também no Atlético, até um determinado momento, estavam sendo atingidas. Hoje, para ele, não estão mais, porque ele teria que ser o cara, né? Ele teria que ser o cara. Então, ele não está se sentindo o cara. E no Santos, a expectativa, lá no Santos, todos querem ele de volta e ele já está pensando no Santos. Eu acredito que ele já está pensando, já está inclusive acertado lá. O Santos tem eleições agora, né, Daniel? Tem eleição agora. E estão dizendo que o presidente, se será eleito, vai anunciar o Robinho como grande contratação. Essas eleições, elas ficam tanto no Atlético quanto no Santos, no Cruzeiro, que já se definiu, né? Mas sempre quando é assim, não se resolve muita coisa, né? Porque tem que esperar o próximo presidente ser eleito, para ver quem vai ser eleito, o que ele vai querer, quem ele vai anunciar, quem serão os dirigentes dele. Então, no caso do Santos, é a mesma coisa. Provavelmente está esperando só o próximo presidente ser eleito para ver se o Robinho vai para lá ou se não vai para lá. Certo é que no Atlético ele não deve ficar. Pois bem. Um episódio envolvendo o Robinho, agora sim a gente entra no assunto que foi manchete também, né, no mundo todo, né? A condenação da justiça italiana com respeito à acusação feita em 2013. Não é isso? Quando o Robinho jogou pelo Milan. 2013, né? Tô certo, né? Pode rodar aí, Tony, aquela parte das manchetes aí da condenação, né? Com relação à participação que ele teria tido num estupro coletivo, enfim, né? Violência sexual, né? Condena Robinho a 9 anos e logo depois a nota, né, de esclarecimento dele de que ele... um fato acontecido há muitos anos, ele já se defendeu dessas acusações, não teve qualquer participação no episódio, garantiu aí o Robinho junto com seus advogados, né? E é uma condenação em primeira instância. Isso provocou protestos de um grupo intitulado Atleticanas, né? Que colocou essa faixa aí frente à sede social do Clube Atlético Mineiro, no bairro de Luz, aqui em BH. Um condenado por estupro jogando no Galo é uma violência contra todas as mulheres, assinado Feministas do Galo. Né? E depois, a gente registrou, né, alguns dias depois, essa imagem aí é do Vandeci, nós, atleticanas, acreditamos que fatos particulares, aí já é uma faixa de apoio de jogadores atleticanos arquibancadas assinados, né? Fatos particulares, a eles só interessam e tudo mais, né? Pois bem, essa pressão, essa notícia, essa situação toda
também contribui para que o Robinho não permaneça no Atlético, na opinião de vocês, ou não tem nada a ver? Eu acho que tem nada a ver. Eu acho que a acusação, estamos dizendo que o Robinho fez ou não fez, não. Ele foi condenado, a condenação, né, pela juíza lá de Milão, é uma condenação séria, uma acusação séria, claro que é, tanto que ele se defendeu, ele disse que as providências judiciais seriam tomadas e tal. É uma acusação muito séria. Agora, eu acho que isso não influencia na renovação ou não deles. Passa pelo salário dele, passa pelo rendimento dentro de campo, não por essa acusação. Essa acusação é uma coisa que o Robinho vai resolver pela vida dele, né? Com os advogados dele, com os representantes dele. Agora, que é uma acusação séria, com certeza. O Robinho teria já, né? Agora, você quer comentar essa situação, Humberto? Você que foi jogador, sabe muito bem como é que funciona essa pressão. Eu concordo com o que o Daniel está falando, mas eu penso que influencia sim. Influencia muito. Principalmente no que tange ao resultado do jogo em si, entendeu? Se o Atlético tivesse sido campeão e o Robinho tivesse feito o gol da vitória, essas meninas não colocariam essa faixa nunca. Ia falar totalmente o contrário. Como o Atlético não atingiu a expectativa que o torcedor queria e o próprio Robinho não, tudo isso tem muita influência. E a influência toca na mente do jogador? Claro que toca. O cara não está... Aparentemente o cara está tranquilo, mas na cabeça dele ele tem uma condenação de 9 anos, né? Parece. 9 anos. 9 anos na Itália. Isso aí, pô, toda hora que o cara vai dormir, ele está pensando nisso. Isso influencia, eu penso que sim. E aliado aos resultados finais também, né? Que não foram os resultados dentro das expectativas. Então, tudo isso contribui para que o Robinho não permaneça no Atlético. Pois bem, de toda forma, né, não estamos num tribunal, não temos essa pretensão. Falamos aqui de bola, né, mas é um fato, é uma notícia envolvendo um jogador de futebol, da importância do Robinho, de um clube, da importância do Atlético. Então, temos realmente que comentar. Agora, de toda forma, o que a gente precisa, tirando o lado de futebol, o lado de Robinho, de Atlético e tudo mais, de toda forma, a violência contra a mulher é algo condenável, é algo que precisa que as leis, principalmente no Brasil, sejam muito mais severas, muito mais aplicadas do que estão sendo agora, né? Os homens precisam mudar a mentalidade, porque há muita violência contra a mulher de toda forma. Não estou associando isso, pode tirar do ar, não estou associando isso ao fato do Robinho. Estou fazendo aqui o comentário. Isso, obrigado. Estou fazendo um comentário a respeito da violência contra a mulher. Muitas torcedoras estão nos assistindo, mães, filhas, mulheres que merecem o nosso respeito, não é isso? Torcedoras ou não, né? Mulheres, sim, né? Inclusive, a tal da medida protetiva precisa ser revista rápido, né, gente? Porque isso, para mim, é uma coisa que não tem o menor efeito. Deveria ser uma coisa muito pior, muito mais grave. A condenação, a forma como isso deveria ser tratado, deveria ser muito pior do que é. É isso aí. Nos bastidores do Game of Dreams, vários jogadores do Cruzeiro foram convidados, jogadores da atualidade, porque além do Penta Mundial, também se comemorou o Penta da Copa do Brasil, que é algo comemorável para os cruzeirenses, né, Daniel? Com certeza, né? Sem dúvida. E o Hudson, a gente perguntou ele lá na Zona Mista, qual foi a pergunta mesmo? O seu negócio São Paulo, Cruzeiro, tá saindo ou não tá? Eu espero que sim. Acredito que vai resolver, logo, logo. A volta dele define. Qual que é o imbróglio, Daniel? Porque há algum tempo já a nova diretoria, que ainda nem tomou posse no Cruzeiro, já está conversando com o São Paulo. O São Paulo queria o jogador de volta, agora não sei se quer mais, provavelmente está negociando, está barganhando. O certo é que está muito próximo de ter um acerto. O Hudson quer permanecer no Cruzeiro, o Cruzeiro quer que o Hudson permaneça, eu acho que a torcida do Cruzeiro quer também, porque foi um jogador que encaixou muito bem no meio de campo. Não acho que vai ter muito problema para o Hudson renovar com o Cruzeiro e permanecer para a temporada que vem, não. Eu acho que é um jogador muito importante, principalmente para a Libertadores. É verdade. O Hudson, as primeiras negociações, foi um contrato de empréstimo tal, com valor estabelecido, né? Sim. E a diretoria que está entrando, vendo que as contas precisam de uns ajustes, né? Na verdade, já foi polêmico já. O Cruzeiro andou aí esbarrando em vários processos em FIFA, né, etc. Isso demanda uma grana, ou seja, dinheiro que não foi pago, né? E aí o clube entra na FIFA. Certo é que o Cruzeiro, assim como a grande maioria, se não todos, os clubes brasileiros, está com dificuldades financeiras. Então, tem que negociar muito bem essas renovações. E a do Hudson é uma delas, né? O São Paulo tem um contrato com o Hudson até dezembro de 2019. 50% dos direitos econômicos do Hudson foram
estipulados em 1,5 milhão de euros, cerca de 5.700.000 reais. É aí que o Cruzeiro está querendo. Olha, Léo, e andaram falando, logicamente que eu acho que isso é mera especulação, espero que seja, né? Mera especulação. Andaram falando que o Cruzeiro poderia colocar a Arrascaeta na história, principalmente os nossos colegas lá de São Paulo. Aí não, né? O São Paulo que quer. É São Paulo pode querer o que ele quiser, né? Ele que quer, o Arrascaeta, quer o Rafinha, enfim. E talvez o jogador que o Cruzeiro possa disponibilizar nessa negociação para a vinda do Hudson é o Luca, né? Que tem 25% dos direitos econômicos. Tem essa negociação. Do né? Luca. Tá, foi muito bem na Ponte Preta esse ano, apesar da Ponte Preta ter sido rebaixada, né? O Luca se salvou lá. Já o Atlético está trazendo falando ainda em volante, né? O Arouca, do Palmeiras. O Arouca tem 32 anos. Né? Humberto, é uma boa contratação? Eu acho. Acho um baita jogador. Não sei o que está acontecendo com ele. Por que ele não está jogando, se ele tem problema de lesão. Mas se ele tiver condicionamento físico dele bom, se ele não tiver problema de lesão, é um jogador já experiente, como se diz na gíria do futebol, um jogador cascudo. Acostumado a disputar títulos, a jogar em time grande, eu acho um baita do jogador, eu acho uma boa contratação. Pois é. E você pode conferir várias especulações no mercado, lá no superesporte.com.br, né, Daniel? Principalmente nesse período agora, né, de final de ano, todo mundo de férias, os jogadores todos passeando. Inclusive, nós mostramos outro dia, fizemos uma matéria lá, os Instagrams, né, Facebooks, Twitters e tal, as redes sociais dos jogadores, aonde que os jogadores estão, né? As fotos, as famílias, todo mundo passeando, tirando férias e tal. E nesse período aí de férias, as diretorias trabalham a todo vapor, né? É verdade. E a diretoria do América tem muito trabalho também, porque afinal de contas foi campeão brasileiro, né? Precisa reforçar o time para a Série A. E outra coisa, está recebendo assédios e mais assédios, né? Vamos às duas principais notícias das últimas horas envolvendo o América, que é o seguinte: o lateral direito Giovani é do Fluminense. O Fluminense pagava, durante esse empréstimo esse ano, 70% dos salários do Giovani e agora aceita continuar emprestando para o América, só que o América tem que pagar mais, né? Mudou, né? O lateral do América é o Norberto, né? Que assumiu depois. Eu não sei, o América tem que negociar muito bem isso. O certo é que o América precisa pensar muito num time. O time do América para a Série B desse ano, de 2017, foi um time melhor do que o time da Série A do ano passado, que caiu. Então, a América precisa pensar dessa forma. Melhorou o time e precisa melhorar mais, porque para a Série A esse time aí não dá, não. Verdade. E a gente está vendo, então, o Giovani, que é o lateral esquerdo, que interessa ao Anderson Moreira que renove, que permaneça, né? Na sequência, a gente vai ver aí um gol do Rui, que tem contrato com o Coritiba e está sendo sondado pela Chapecoense. Será que o Rui fica ou não fica? Está mais complicado. O Rui é um bom jogador, né, Humberto? Um jogador que presença ali, chute fora da área, meia bacana, né? É um jogador de boa movimentação, define bem. Seria bom, né, que ele ficasse pro América. Sem dúvida. Tem uma tuitada aqui, ó, assinado por pode tirar o Rui, maior MG Cruzeiro. Se fosse jogador do Cruzeiro, falando em relação ao Robinho, vocês teriam massacrado. Nossa, imprensa de hipócritas, vagabundos. Então, a assinatura é maior MG Cruzeiro, né? Mas está aqui tuitado. Democraticamente eu vou ler essa mensagem para lamentar profundamente esse sentimento, esse pensamento, porque o que a gente falou aqui com relação à violência contra as mulheres é exatamente o contrário do que você está dizendo. Nós não estamos condenando o Robinho, nós estamos num tribunal, estamos noticiando o que aconteceu, estamos condenando, sim, a violência contra a mulher como um todo. Não temos nenhuma intenção de condenar o Robinho, porque eu não sou juiz italiano, investiguei o processo. Eu não posso incriminar uma pessoa. A questão maior aí, Léo, não é nem, pelo amor de Deus, nem jogador, pessoa, quem foi, é a mania de perseguição. Isso me dá uma preguiça aqui. Complicado. A Federação Peruana se surpreendeu. O peruano condenado também achou que ia ser absolvido. No final das contas, deu 1 ano de suspensão para Paolo Guerreiro por causa da acusação aí dos exames antidoping que deu positivo para o uso de uma substância associada à cocaína. 1 ano de suspensão, o Guerreiro está fora da Copa do Mundo pela seleção peruana. O que vocês acharam ainda? Se a suspensão for mantida, está fora da Copa, né? Que coisa. Tem ainda um recurso, né, que ele vai... tem um recurso, vai tentar e tal, vamos ver, né? Mas, não sei, eu acho que a FIFA foi muito...
rigorosa? Eu não sei se rigorosa, não, mas não era essa palavra que eu estava procurando. Ela foi muito incisiva, vamos dizer assim. Eu não sei se ele vai conseguir esse recurso, não. E é complicado a gente analisar isso, porque nós somos leigos nesse caso, né? Não tem como falar se usou, se não usou, se tal. Deu positivo. Ele foi julgado e levou um ano. Cabe a ele agora se defender. Eu acho que o Paulo Guerreiro tem que correr atrás de todas as formas para se defender, principalmente, não só pelo Flamengo, que vai disputar Libertadores e tal, mas principalmente por causa da Copa do Mundo, né? Eu sinto muito por ele, mas principalmente pelo Flamengo, né? Que ele poderia estar jogando agora e reverter esse quadro aí. Em favor do Flamengo, e o Atlético entraria nessa na disputa da Sul-Americana, que às vezes... Eu queria que ele tivesse... Você não estava só preocupado com o Guerreiro Flamengo? Não, claro que primeiro ele, sem dúvida nenhuma, primeiro ele. Mas seria bom, né? Se ele pudesse jogar e o Flamengo reverter esse resultado aí, ganhar a Sul-Americana e o Atlético entrar. Pelo menos ainda dá uma esperança pra gente. Agora, com relação ao que o Daniel falou, concordo com ele, porque... Como é que daqui a gente vai julgar alguma coisa? Deu lá um positivo, né, para uma substância associada à cocaína e tudo mais. O Guerreiro ficou muito nebuloso, porque quando ele foi para a Suíça para se defender, ele tinha dito que algumas verdades seriam reveladas, né? Não se sabe o que ele estava querendo dizer com relação ao exame. Provavelmente ele usou tudo isso no julgamento, né, em defesa própria. Se não deu em nada, não sei. Complicado. Mas que tipo de verdade se pega uma substância e ela dá positivo? Só se colocaram, né? O médico colocou, deu alguma coisa, ele vai condenar alguém, mas não tem. Que tipo de verdade? De toda forma, moçada, né? A garotada que está assistindo ao Bola na Área, né? Você que sonha ou não em ser futebol, você que é gente, né? Muito cuidado com as amizades, muito cuidado com as baladas, muito cuidado com a sua própria decisão, né? No momento em que você se envolve aí com esse tipo de coisa, que a droga não leva a nada. Pois bem, eleições no Atlético, segunda-feira. 2 candidatos disputam essa que a gente pode chamar de quê, Humberto? De honra de ser presidente do Atlético. Não é mole não, né? Sem dúvida. É algo... Uma grande honra, né? Grandioso, né? Pelo menos todos que estiverem lá acham isso, né? É verdade. Então, eleições começando às 8 da manhã, primeira chamada, né? Às 9 com qualquer número de conselheiros, vai até às 5 da tarde. Segunda-feira, então, na sede de Lourdes, será escolhido o novo presidente do Atlético. E quem sonha com esse cargo pela oposição é Fabiano Ferreira. Um problema que eu acho dos mais sérios do Atlético é que a base não produz craque. Temos uma política de valorização do atleticano, pessoas, ex-atletas, né? Nós temos vários ex-atletas com competência para assumir diversos cargos dentro do Atlético, né? O estádio, ao contrário do que muitos disseram por aí, que eu era contra o estádio, nunca fui. Sonhei muito, sonho até hoje com o estádio e eu quero o estádio. E nós vamos acelerar essa obra. Essa obra não precisa levar 3 anos para ser construída. 500 milhões, então, é o que vale o shopping. Baixo demais. Vamos vender 50,1% para Multiplan, por 250 milhões. Se parasse aí, ok. Mas deram 4 anos de prorrogação no arrendamento. No balanço do Atlético de 2016, prova que o shopping faturou em 2016 62 milhões. 4 anos, 4 vezes 62, 248. É doação. Estão aí algumas opiniões do candidato da oposição. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o candidato, que no final das contas é o favorito da situação, que é o advogado Sérgio Sete Câmara. Eu vou primeiro bater aqui uma bolinha com o Humberto Ramos, Daniel, depois na análise de jornalista, né, a gente fala mais sobre as eleições, porque o Humberto é ex-jogador do Atlético, ex-dirigente do Atlético, ex-técnico do Atlético, né? Campeão pelo Atlético. Esse campeão não é ex, né? Campeão é sempre. Sempre, né? Ainda bem, né? Então, pode me dizer o seguinte, dessas pontuações aí do candidato de oposição, que a oposição sempre enxerga alguma coisa, né? Claro. Fica apontando alguma coisa. A base, tem que revelar craque, não revelou, ele está certo? Eu concordo com ele. Eu acho que pelo potencial do Atlético, é muito pouco que se revela na base. E o fato de só revelar também não quer dizer nada. Você tem que revelar e revelar qualidade. Jogador que para explodir, para até ser negociado para fora. Eu acho que... Eu sei que o Atlético tem uma estrutura fantástica na base. Não quero aqui acusar
A ou B, o que está acontecendo de errado, mas que o Atlético revela pouco, revela, muito pouco. Certo. Muito pouco. Outra opinião do candidato de oposição é que tem que ter espaço para ex-atletas. Você é um ex-atleta e tudo. Você acha que falta espaço para ex-atletas? Eles têm uma experiência que pode contribuir para o clube nessa altura? Hoje o futebol mudou bastante, né? Hoje a tendência hoje é a questão da tecnologia, que é moderno, é curso disso, curso daquilo, curso de treinador, curso... Mas quem sabe de futebol mesmo é quem esteve lá dentro, cara. Quem tem a sensibilidade, o feeling do futebol é quem esteve lá dentro. Não vou dizer que tem que dar prioridade só para os ex-atletas, mas que eles podem contribuir muito, não tem a menor sombra de dúvida. Eu concordo com ele nisso aí. E o outro ponto foi em relação à construção do estádio, né? Ele acha que o shopping foi negociado muito baixo. Você tem alguma opinião sobre isso? Aí é questão de dinheiro, sai fora. Sai fora. Daniel, você entende finanças assim? Para achar que seu shopping foi negociado como doação ou não? Não, aí não. A gente não sabe nem se esses valores são oficiais, se não são. É negociação do Atlético com a Multiplan, né? Que é a administradora do shopping. Não sei, eu sei que tinha o campo do lazer lá antes, né? Antes tinha o campo do Atlético e agora tem o shopping. Mas esses valores, sinceramente, não dá. Onde eu comecei, né, lá, né? Do campo ali. Bacana. E a estádio Antônio Carlos, não é isso? Presidente Antônio Carlos é o nome do estádio ou estou enganado? Em Lourdes, né? Em Lourdes. Estádio Antônio Carlos. Pois bem, a aprovação do Conselho do Atlético com relação a essa negociação e a construção do estádio foi, né, foram, se não me engano, 61 votos, não, foram pouquíssimos votos contrários, entre eles do candidato de oposição. 61 votos ele teve na eleição de 2011, perdeu para Alexandre Calil. E o candidato da situação, que é o favorito às eleições do Atlético nesta segunda-feira, é Sérgio Sete Câmara, né? Tem a tuitada dele na época em que ele confirmou a candidatura, ao lado de Lázaro Cândido da Cunha, que é outro também que presta serviços excelentes aí no departamento jurídico, né? Sérgio Sete Câmara, você pode falar, Humberto? Posso falar, trabalhei com ele no Atlético em 2005, ele era vice-presidente. Posso dizer que é um cara extremamente competente, correto, sério, atleticano e vai ser uma grande conquista para o Atlético. E o Serginho vem acompanhando desde esse período aí, ele vem maturando, né, a ideia. Eu até falava com ele nesse período, pô, Serginho, você poderia ser o próximo candidato a presidente. Ele falou, não, está cedo ainda, Humberto, tem um momento certo. Então, acredito que hoje ele tem uma experiência muito grande, é um cara fantástico e se ele for o presidente do Atlético, o Atlético vai estar muito bem servido com ele, sem sombra de dúvida. Ok, no Alterado Esporte da próxima segunda-feira acompanha os primeiros movimentos dessas eleições. Daniel Seabra, como analista do nosso futebol, o América fez eleições, né, reduziu o conselho presidencial e agora no comando, né, mais na cabeça, mais ali em cima do futebol, Marcos Salum. O Cruzeiro elegeu o economista Wagner Pires de Sá, que já está fazendo uma revolução ali com relação à questão tecnológica de comunicação, já vai construir um centro de excelência médica na Toca da Raposa 2, enfim, já está assumindo, prometendo um grande time também para a Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais. E agora o Cruzeiro nessas eleições. O que o futebol mineiro precisa na cabeça, nas presidências? Olha, o futebol mineiro precisa de alguém não só que entenda de futebol, né? Entender de futebol, para mim, para ser presidente de clube de futebol é óbvio, né? Fato. Mas precisa de pessoas, ser ligado a pessoas que entendam de futebol, que entendam de finanças, que entendam de administração, precisa saber delegar. Não adianta o presidente do clube querer abraçar o mundo com as pernas, falar assim, eu vou resolver, eu sou tudo. Não vai ser. Essa experiência do América, num primeiro momento, a gente até criticou um pouco, né, sobre vários presidentes, quem vai mandar, quem não vai, e o Alencarzinho disse depois, olha, a última palavra é minha. Então, na verdade, ele era o presidente de futebol, vamos dizer assim. Todos eles eram presidentes, mas ele era o de futebol, que hoje é o Salum. Então, é legal isso, porque você tem várias opiniões, eles discutem, chegam a um acordo e quem dá o voto de Minerva, quem resolve é um. Isso é legal, mas os caras precisam entender de futebol, de finanças e saber delegar. É isso aí. O Gil de Corinto pergunta pelo Lucas Prato, já a gente vai dar a informação, e ele disse que o almoço está completo, porque aí em Corinto ninguém perde bola na área. Muito obrigado, um abraço para você e hoje é dia dos abraços. Se foi para o interior, tem que mandar um abraço lá para Viçosa, Matheus, grande Matheus, de 11 anos, filho do Vitor, da Octopus Cervejaria, está lá. Mariel também, corintiana, esposa do Vitor também, o Vitor é cruzeirense, o Matheus também. E o Dilan, que é lá de Itaguara, vamos para o interior, Dilan de Itaguara, mora no Eldorado, atleticano, também está lá assistindo a gente. É isso aí, daqui a pouquinho tem Jair Bala no campo do Clube Minas Gerais, em Justinópolis, entregando aí os troféus para a grande decisão do troféu Célio Zupo.
Valeu, Jair Bala. O Jair ia rolar a bola lá. Ah, pois é. Fred Alves, Elenilton Lopes e Lili Jais foram os ganhadores aí dos ingressos para o grande jogo de amanhã, futebol americano, decisão Cruzeiro e o time lá da Paraíba, o Spectros. O negócio é o seguinte, o Gil perguntou e todo mundo, o cruzeirense quer saber e o atleticano também, né? Lucas Prato, o São Paulo diz que não negocia de jeito nenhum com o Cruzeiro. Bom para os atleticanos que o Lucas Prato não jogue no rival, Roberto? Olha, eu acho que também tem uma coisa. Os argentinos têm uma coisa diferente dos brasileiros. O Sorin disse várias vezes que não jogaria no Atlético. Né? O Montijo é a mesma coisa. E eu acho que o Lucas Prato vai pelo mesmo caminho. Não sei. Futebol, né? Dinheiro e tal, não sei. Mas eles têm um sentimento diferente. Joga ou não joga? Ah, não sei, cara. Hoje o que tá mandando é isso aqui. Anota. Pois é. Vamos acompanhar esse vai e vem do nosso futebol. Fique ligado no Super Esporte. Olá, firme e forte. Segunda-feira tem o transporte. Humberto, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Prazer. Ótimo final de semana a todos.